vai iniciar aqui falando sobre o médium consciente. O médium consciente é aquele que muitas vezes no dia a dia dele ele sente a aproximação do guia. Esse guia ele vai fazer algumas ligações necessárias entre ele e o médium. E muitas vezes vocês já podem até ter passado por esse tipo de experiência, principalmente quem tem uma intuição muito forte, quem tem uma sensibilidade, quem faz leitura de baralho. Porque o médium consciente, na verdade, ele não está incorporado, mas ele tem toda a sensação do guia ao lado dele. Então, ele vai sentir arrepio, ele muitas vezes pode sentir o cheiro do charuto, ele vai passar o recado para a pessoa que estiver na frente dele, mas não necessariamente ele vai estar incorporado, tá? Porque se eu estou consciente, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona do movimento que eu faço, do que eu falo, mas nada me impede de que eu esteja conectada com o meu guia no momento que eu preciso. Nós falamos muito da descorporação. O que é a descorporação? É você estar desincorporado, ou seja, a gente está irradiado pela energia, pela vibração do guia. É a mesma coisa quando eu vou fazer uma oferenda, quando eu vou fazer um agrado para o meu guia, vou acender uma vela, vou dar um café para o preto velho. Eu não estou incorporada para isso, mas eu posso sentir o meu guia perto de mim. Ok? Até aqui? Um momento. Aí nós temos o médium semiconsciente. O que é esse médium semiconsciente? A figura aqui você percebe que tem um fecho que sai do frontal do guia, né, do caboclo que está ali atrás, para a coroa do médium, para o chácara coronário do médium. E a mão também sai um fecho que está na cor vermelha para a aura deste médium. Então, esse médium, ele sente quando ele vai incorporar, é onde a gente sente aquele salavanco, aquele tremor no corpo. Justamente nesse momento, toda a energia do guia está sendo ajustada através dos chakras do médium. Então, o guia, ele vai atuar sobre o cérebro e o duplo etéreo do médium. Esse duplo etéreo, nós temos como se fosse uma névoa, né? Uma energia que envolve o nosso corpo, que nós temos a nossa aura, nós temos o perispírito e nós temos o duplo etéreo, que é esse contorno que se faz em volta de nós, né? Como se fosse a terceira camada. Como se fosse uma terceira camada, exatamente isso. E nessa junção é onde o médium vai movimentar os órgãos da fala, os membros, né, braço, perna, e vai agir de forma natural até, mas grande parte dos médiums, ele vai ter a visão do que está acontecendo de volta. Por exemplo, eu estou incorporada, se eu olho para o lado, eu vou ver a Roberta do meu lado, eu vejo o Cláudio do outro lado, né? Eu não estou cega, estou vendo ali. Mas, vamos dizer assim, um médium, quando ele não está incorporado, ele até consegue imitar um preto velho. Mas o médium incorporado na vibração de um preto velho, ele tem trejeitos que é só daquele preto velho. A pessoa desincorporada, ela não consegue fazer. Por exemplo, a forma de falar, né? É fácil a gente, muitas vezes, imitar o preto velho quando a gente fala zifio, mas o preto velho, quando ele vai falar o zifio, tem todo um trejeito ali, que é só do guia, né? E esse médium semiconsciente, ele percebe grande parte do que está acontecendo no ambiente de trabalho, mas quando ele desincorpora,
ele vai ter uma vaga lembrança. Ou seja, até por que ele vai ter essa vaga lembrança? Todo mundo já ouviu falar que a janela, que os olhos é a janela da alma. Ou seja, tudo que passa pelos meus olhos, o cérebro faz a captação. Ele captou, virou. Então, de uma forma ou de outra, ele vai lembrar de alguma coisa. Vai guardar na memória. Só que assim, há pessoas que logo em seguida, no final da gira, ele pode lembrar. Tem outras pessoas que vai lembrar durante a semana, leva algumas horas, leva alguns dias. E tem outras que também não vai lembrar. Vai lembrar coisas assim, uma pincelada que ele não consegue fazer conexão. Ok? O médium inconsciente. Então, você percebe aqui que o desenho muda. O caboclo lá atrás, o guia, ele está atuando no duplo etéreo da pessoa, né? Que é essa camada em volta do corpo da pessoa. Tem a ligação do frontal do guia com o topo da cabeça do médium, que é o coronário. E nós temos o médium aqui pontilhado do lado. O que é isso? O médium inconsciente é como, para quem já fez, ou já fez alguma leitura, ou conhece o que é como que é? Não, como é que Apometria? Apometria, obrigada. Quem fez apometria conhece a prática de você estar desaclopado do corpo. Você está... Como é que a tua sogra colocou? Gente, como é que é o termo que na apometria a gente usa? Está desdobrado. Desdobramento? Desdobramento, exatamente. No momento em que a pessoa incorpora, existe um desdobramento e esse médium, ele é levado para algum lugar. Não é que ele está dormindo. Ele, muitas vezes, ele vai para um plano superior, embaixo, em cima, e ele vai trabalhar de alguma forma, né? E o corpo dele fica como se fosse uma casca vazia, aonde o guia vai assumir todos os comandos. Por isso que quando o médium volta, ele realmente não sabe o que aconteceu ali. Esse tipo de mediunidade, ele é muito raro de a gente encontrar hoje, e vocês vão entender o porquê. Mas eles existem. Lá para o lado do Maranhão, existem ainda muitos médiuns inconscientes. Mas existem fatores que levam a isso, né? Porque lá para aqueles lados, muitas vezes, o interiorzão do Nordeste, não tem a chuva de informação que nós temos, não tem os recursos que nós temos, e de repente a necessidade de atender as pessoas é maior. Sabe quem é inconsciente? O C7. Sabe o C7 Então, por isso que eu falo, existe. E aí, outra coisa, um médium semiconsciente, ele pode ser inconsciente? Pode. Dependendo da entrega deste médium. Então, por isso que existe a educação mediúnica, por isso que existe o desenvolvimento, porque a gente, quanto mais se entrega, mais avante você vai, né? Então, não se admire que você inicia a sua jornada como consciente, porque muitas vezes no início da nossa caminhada somos conscientes e não tem jeito, por quê? É medo envolvido, é pressão, é ansiedade, insegurança. Com o tempo, vai aparecendo, né, mais seguro e você se torna consciente. Semiconsciente. Dependendo da sua jornada e da sua entrega, vai haver trabalhos que você apaga. Principalmente se é uma linha que você tem confiança de trabalhar. Sim. E aí, quando o médium se entrega, o guia vai dominar ali para que ele possa fazer
o melhor que ele pode, né? Então, assim, um dos maiores dilemas vivido pelos médiuns de incorporação é o medo. Não tem o que fazer. No momento exato, onde ele deveria relaxar e esvaziar a mente, ele se contrai e começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E isso vai dificultar o seu desenvolvimento. Naquele momento onde a gente fala, salve a abertura da gira, o médium de vez se conectar com o gás, se conectar com ele, com os guias, ele começa a pensar desde a casa, do trabalho, do filho, do cachorro. Aí ele olha para o lado e aí ele acha que o cara que está do lado dele está observando ele, se a roupa dele tá boa, se o cabelo, se a unha, e aí a cabeça não para. E quando essa cabeça não para, você não se concentra, você não se entrega, né? E o medo de ser julgado, porque querendo ou não, no início, você fica naquela coisa, o guia tá mandando eu ajoelhar, mas será que é isso mesmo? Será que é para eu ajoelhar? Será que é para eu falar? E fica esse monte de será, e é aonde a gente tem os problemas da falta da incorporação perfeita, vamos dizer assim. Então, são tantos os medos que, às vezes, há tanta pressão também, não só a pressão dos outros sobre mim, mas a pressão de mim contra mim, porque eu tenho que ser o melhor. Eu acho que a pressão própria da pessoa é bem maior do que a pressão de... Sim. Porque é aquele medo, aquela coisa toda. E outra, muitas vezes eu quero ser o perfeito. Eu quero ser o perfeito. E esse ser o perfeito é o que leva à imperfeição, né? E é aonde muitas vezes a gente fica... Como é que a gente diz? Não é insatisfeito, mas a gente fica triste, desapontado, porque nada acontece. Eu vou para a gira de desenvolvimento, vejo todo mundo, um chacoalha de um lado, o outro já brada ali, o preto velho que vem, o outro já está falando, e comigo nada. Fico ali parecendo 2 de paus, o poste da luz, não? Ou melhor, a luz do poste, e nada acontece. Então eu não sou médium? Eu não vou incorporar? Vai, desde que você aprenda a silenciar a sua mente, né? Então seus pensamentos vão se acumulando e o fantasma da mistificação, do estar sendo observado, questionado, é o que vai gerando a dificuldade. Pior ainda fica a situação quando ele se depara com a bendita questão: sou eu ou é o guia? Eu sou médio consciente ou eu tenho que ser inconsciente? E se eu estou sentindo tudo, então eu não estou incorporado. E essa bagunça que faz na cabeça do médium é que vai atrapalhando e atrasando a sua caminhada espiritual. A hora que a gente consegue compreender que tanto a consciência como a inconsciência durante o transe mediúnico é apenas questões muito particulares de cada pessoa, e uma coisa não desabona a outra, né? Não vai desabonar a autenticidade daquela incorporação, a coisa flui. Porque a incorporação, a gente tem que entender que nós entramos num transe. Eu estou incorporado é porque está ocorrendo uma expansão da minha consciência. Então, quanto maior a entrega, maior essa expansão. E vai ser diferente de pessoa para pessoa.